Hello, you guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Os últimos episódios aí foram do verbo to be. Muito obrigado pelos feedbacks de vocês. Espero que vocês tenham aprendido o verbo to be. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai começar a falar sobre verbos, sobre conjugações de verbos, sobre como usar verbos em inglês. E também a gente vai ver um pouco de vocabulário de família, o básico na aula de hoje, tá? Junto com alguns verbos de ação e alguns verbos principais em inglês. Eu estou aqui entre aulas, estou aguardando a minha próxima aula numa empresa. E eu parei aqui para gravar porque eu não posso deixar vocês sem episódios, vocês merecem isso. Mas aqui do lado tem uma obra, então se o barulho tiver... Se vocês ouvirem barulho aí de martelo, essas coisas, é por conta disso, ok? Bom, sem mais delongas, vamos ao episódio. Hey, what's up, guys? Vocês estão ouvindo ao Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês do começo, do início mesmo. Esse é o podcast que você vai encontrar o ensino de inglês em uma ordem cronológica e lógica para que você consiga aprender inglês de uma forma autodidata em 2019, beleza? Então, pessoal, começando, a gente vai aprender alguns verbos. Ao longo dos episódios que passaram, já tivemos aí 10 episódios, nós vimos basicamente 2 verbos. Se eu não estou enganado, sim, foram 2 verbos. Primeiro o verbo to be, né, que a gente trabalhou em várias frases como I am from São Paulo, my name is, tanana. Enfim, o verbo to be foi trabalhado em demasia, aqui nós já trabalhamos nós já trabalhamos esse verbo em várias ocasiões diferentes. Nós também trabalhamos com o verbo live, na frase I live in São Paulo. Live, que é o verbo viver, morar, né? E hoje a gente vai aprender mais alguns verbos e aprender como conjugá-los. Hoje a gente vai aprender alguns verbos que eu gosto, que eu pessoalmente gosto. Pensei em fazer um episódio sobre os verbos mais importantes do inglês, mas tem tanto verbo importante que é impossível categorizar, escolher os 5 principais e tal. Por conta disso eu escolhi uns verbos que eu gosto, uns verbos que eu acho que são úteis para começo de conversa, tá bom? Então o primeiro verbo que eu adoro é o verbo to eat. Lembra que esse to é o infinitivo, então to eat significa comer, é o verbo comer. Eu adoro comer, vocês devem adorar também, todo mundo gosta, né? E vamos aprender a usar esse verbo to eat numa frase. Junto com o verbo to eat, vamos aprender o verbo gostar também, que é like. Like. To like. Gostar. Tá? Então vamos juntar o verbo gostar e o verbo comer e dizer a frase eu gosto de comer. Como que você diz isso? Eu vou te dar um tempo para pensar. O eu, você já conhece, porque nós vimos em várias aulas anteriores, também na aula de verbo to be. Gosto é like, como vocês viram hoje. Comer, eat, né? Então como que fica a frase? Eu gosto de comer. I like to eat. Ah, teacher, mas por que tá esse to aí? De não deveria ser a preposição de em inglês? Porque de em inglês é of, né? O-F, de. Eu vou falar um negócio agora que é o seguinte. Isso aqui é uma matéria bem avançada, mas para vocês já irem se acostumando com isso desde já. Sempre que houverem 2 verbos numa mesma frase em inglês, a gente vai conjugar o primeiro verbo e o segundo verbo vai se manter no infinitivo, sem conjugação. Vocês lembram que para fazer infinitivo em inglês é só adicionar a palavra to, né? Nesse caso, eu gosto de comer, I like to eat. O like está sendo conjugado com I. I like, eu gosto de comer, to eat. Esse to não significa de, esse to está dizendo que o verbo está no infinitivo. Então, literalmente, seria mais ou menos eu gosto comer. Não precisa desse de em inglês, tá? Então eu gosto de comer, I like to eat. Beleza? Antes da gente continuar para a próxima frase, eu vou explicar para vocês bem do comecinho, bem desenhadinho, bem detalhadamente o que é um verbo e como usar verbos e tal. Porque é o seguinte, às vezes tem uns alunos que falam, teacher, mas esse verbo aqui não é verbo do que eles estão falando de alguma outra coisa. E eu percebo que nem todo mundo sabe o que é verbo, e não é vergonha nenhuma, tá? Porque eu não lembro... Eu comecei a aprender coisas de português assim a fundo, como o que são adjetivos, substantivos e tal, depois que eu comecei a aprender inglês, porque eu precisei aprender para aprender inglês, né? Coisas da escola, cara, nem todo mundo lembra, nem todo mundo aprendeu de fato, então não é vergonha nenhuma. Então vou explicar o que é um verbo. O que é um verbo? Verbo é uma palavra, né? E é uma palavra que pode sofrer alguma ação. É uma palavra que pode ser transformada em ação e pode ser conjugada pelo sujeito. Tá? Por exemplo, correr é possível. Eu lembro que tem um macete que na época que eu estava tentando saber o que era verbo, o meu macete era, eu consigo conjugar essa palavra?
Se eu consigo conjugar, é porque é verbo, né? Por exemplo, correr, eu corro. Conjuguei, consegui usar o sujeito. Aliás, o que é conjugar? Conjugar é quando você consegue juntar o sujeito junto com o verbo. Por exemplo, eu corro, você corre, ele corre. Eu estou conseguindo conjugar o verbo. Eu estou conseguindo fazer com que o sujeito use o verbo para executar alguma ação. Isso é conjugar. Então, a dica é, se você consegue conjugar, é verbo. Por exemplo, tem coisa que não dá para conjugar. Mesa, por exemplo. Eu não posso falar eu mesa. Não faz o menor sentido. Tem que ser alguma coisa que é possível e passível de sofrer uma ação. Eu corro, eu falo, eu canto, eu danço, né? Isso tudo são verbos. Agora que já ficou claro o que é verbo, vamos voltar aos verbos que nós aprendemos anteriormente, que são os verbos to eat e to like. Comer e gostar. Eu gosto de comer, vocês já viram que é I like to eat. Agora eu vou ensinar outro verbo para vocês, que é o verbo beber. Beber é um verbo importante também. Beber em inglês é drink. Drink. Vocês devem saber, porque beber... tem um tipo de bebida que a gente chama de drink, né? Eu vou tomar um drink. Drink é o verbo beber, só que a pronúncia é drink, beleza? Então, como que vocês falam eu gosto de beber ou tomar? Eu vou dar uns 2 segundos para vocês pensarem. I like to drink. De novo, o to drink está no infinitivo, certo? Porque já tem um verbo antes dele que é o like. I like to drink. Se estiver muito complicado, vocês me avisam, pessoal. Eu estou recebendo alguns feedbacks legais, mas nem tantos, né? As pessoas não estão mandando e-mails ou Instagram falando que não estão entendendo. Então eu estou supondo que todos vocês estão entendendo muito bem, tá bom? Até a aula 15 eu estou pensando em preparar um teste para mandar para vocês que são ouvintes assíduos aí do podcast. Se você quiser participar e receber esse teste, entra lá no Instagram e fala comigo. Fala, eu sou ouvinte do podcast e eu quero receber o teste. E aí eu mando o teste, depois eu mando as respostas para vocês verem se vocês acertaram ou não. Beleza? Então, voltando à frase, eu gosto de beber, I like to drink. E eu gosto de comer e beber. I like to eat and to drink. Eu gosto de comer e de beber. I like to drink and I like to eat and to drink. O terceiro verbo que a gente vai usar é o verbo cook. Cook. Tá tudo dentro do mesmo universo, né? Comer, beber e cozinhar. Cook é o verbo cozinhar, certo? Então, como que seria a frase, por exemplo? Você gosta de cozinhar. 2 segundos para vocês pensarem. You like to cook. You like to cook. Right? You like to cook. Muito bem. Eu gosto de comer e você de cozinhar. I like to eat and you like to cook. Muito bem. Beleza, simples, né? Simples fazer frases simples assim em inglês usando esses verbos aí. Então nós vimos 4 verbos até agora. O verbo eat, drink, cook e like. Beleza? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouco sobre verbos de ação em inglês. O que são verbos de ação? Um verbo, na verdade, é uma ação, mas ele pode ser conjugado de forma a dar a ideia de que está acontecendo no momento da fala. Em português, a gente caracteriza isso pelo NDO, geralmente. Por exemplo, agora eu estou gravando o podcast. Gravando, esse NDO, ando, significa que isso está sendo feito no momento da fala. No momento que a pessoa está dizendo é que algo está acontecendo. Faz sentido para vocês? Por exemplo, agora vocês estão ouvindo. Ouvindo também é um verbo de ação. Vocês talvez estão dirigindo, alguns de vocês, ou indo para o trabalho, ou pegando o ônibus. Tudo isso significa que é uma ação uma ação corrente, uma ação que está acontecendo no momento da fala. Em inglês isso é chamado de presente progressivo ou presente contínuo, que é o presente que está acontecendo no momento da fala. Em inglês é caracterizado pelo ING. ING. É só você pegar o verbo e acrescentar o ING no final que ele vira um verbo de ação. Por exemplo, se eu falo I eat dinner. I eat dinner. Eu como jantar. Se eu quiser transformar essa frase em eu estou comendo jantar, eu vou ter que acrescentar o ING no verbo eat para, ao invés de comer, ele virar comendo. Então é só você colocar eat é E-A-T. Aí eu coloco o ING no final, vira eating. Eating. Eating.
Só que aí você não pode falar apenas I eating dinner, porque a tradução seria eu comendo jantar. Eu preciso colocar também o verbo to be aí, eu estou comendo jantar, né? Então eu estou comendo jantar ficaria I am eating dinner. Certo? Fez sentido para vocês? O eat recebeu ing no final e virou um verbo de ação, um presente contínuo. Beleza? Então outra frase, por exemplo, eu estou tomando café, o que é verdade agora inclusive. Eu estou tomando café. I am drinking coffee. I am drinking coffee. Se eu quiser dizer, por exemplo, minha mãe está cozinhando, minha mãe é my mom. My mom. A gente vai falar sobre família no episódio mais pra frente, mas basicamente vocês podem dizer mom pra mãe. Ah, teacher, mas não é mother? Então, mother é mãe, sim, mas hoje em dia mal é usada essa palavra. Essa palavra é muito raro de se encontrar, deles dizerem hoje em dia. Você pode dizer, não está errado, mas mom é muito mais aceito e é muito mais usado no dia a dia, beleza? Então, minha mãe está cozinhando. My mom is cooking. My mom is cooking. Vocês repararam aí que tem a palavra está cozinhando, né? Se você acompanhar a aula de verbo to be, você sabe que o verbo to be, a conjugação do to be, que sempre acompanha o she, é is, né? Ela está. Minha mãe é um she, né? Minha mãe é ela. Então, she is cooking. Ou, my mom is cooking. Fez sentido? Tá muito difícil? Espero que não. Beleza? Outra frase. Eu estou... o John está comendo... O que o John está comendo? Vamos pensar. O John está comendo macarrão. O John está comendo massa. Vamos falar sobre massa. Massa em inglês é pasta. Pasta. Nossa, pasta é tipo a palavra pasta que eu guardo o documento? Isso, tipo a palavra pasta. Pasta é massa em inglês. A frase agora vai ser o John está comendo massa. O John está comendo macarrão. Aí vocês vão dizer John is eating pasta. John is eating pasta. Lembrando que esse verbo eating, comendo, ele muitas vezes será pronunciado como eating. 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 O T em inglês, quando ele vem entre vogais, ele às vezes ele é pronunciado como o nosso R de seringa. Repara na palavra seringa. 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 Esse iriririri, nossa, que ridículo. Esse iriririri é o som que o T recebe, às vezes em inglês, quando ele vem entre vogais. Por exemplo, na palavra eating, você pode falar eating ou eating. Eating. Mas lembrando que isso só funciona para quando o T estiver entre vogais, né? Se, por exemplo, na palavra eat, ele não está entre vogais. Ele tem uma vogal de um lado, mas não tem nada do outro. Então não pode ser eating. Não pode ser tipo assim, tem que ser eat, som de T mesmo. Se tiver entre vogais, eating, eating. Beleza? Então, de novo a frase, o John está comendo macarrão é John is eating pasta. Esse episódio aqui vai ser difícil colocar um nome só no título, porque a gente falou de coisas diferentes. Mas basicamente nós estamos lidando com verbos no episódio de hoje. O que são verbos? Verbos são palavras que denotam ações, né? Tudo que é possível de sofrer conjugação do sujeito, tudo que é possível de você transformar numa ação é um verbo. Tá? Nós vimos 4 verbos na aula de hoje. A gente viu o verbo like, eat, drink e cook. São os 4 verbos aí que foram abordados na aula de hoje, que significam respectivamente like, gostar, eat, comer, drink, beber e cook, cozinhar. Eu vou falar algumas frases para vocês traduzirem, vou dar uns 3 segundos para vocês traduzirem, depois eu falo o que é, beleza? Tá, a primeira frase vai ser então, eu estou comendo macarrão. Como que vocês falam essa frase em inglês? Vixe, será que bateu o carro ali, pessoal? O que vocês acham? Foi um barulhão, hein? Tá, eu estou comendo macarrão. I am eating pasta. Lembrando que o verbo de ação aí, eating, né? Eating pasta. I am eating pasta. Segunda frase. Você toma café. Você toma café. Lembrando que você toma café não é você estar tomando café. Você toma café significa que você toma. É uma coisa que você faz eventualmente. E não que você está tomando no momento da fala, certo? Tem uma diferença aí. Então, se não é a ação do momento da fala, você não usa o ing. Então, você toma café é you drink coffee. You drink coffee.
e não you are drinking coffee, porque está tomando café, beleza? A próxima frase é: minha mãe está cozinhando. Minha mãe está cozinhando é my mom is cooking. Cooking, que é o verbo de ação, está cozinhando. Lembrando, e a última frase, para terminar, é eu gosto de comer macarrão e beber café. Nossa, teacher, que frase grande. Se vocês conseguirem falar essa frase aí, cara, já tá valendo a pena o podcast, porque é uma frase elaborada, hein? Vamos lá. Então, eu esqueci qual que era a frase, Jesus. Qual que era a frase? Eu não lembro qual que era a frase exatamente que eu acabei de falar. Desculpa, pessoal, mas eu lembro mais ou menos a intenção. Então a frase vai ser: minha mãe está cozinhando e tomando café. My mom is cooking and drinking coffee. Beleza, pessoal? Eu não vou me estender muito por aqui. Aliás, eu tava me perguntando esses dias aí se episódios grandes são bons, se o pessoal se engaja em episódios grandes. E aí eu pensei o seguinte: eu sou professor da área, eu sou profissional da área de inglês e eu ensino e cobro por hora. E a hora de trabalho que eu cobro não é uma hora barata, né? Professores particulares cobram um preço justo para nós, com certeza, em horas-aulas. E é isso. E um episódio curto, se eu fizesse episódios muito curtos, seria muito prático para vocês, porque vocês conseguiriam ouvir rapidamente e aprender uma coisa ou outra. Mas vocês não concordam que quanto maior o episódio, mais vocês estão recebendo? Porque se eu gastar 1 hora gravando um episódio, se eu fizer um episódio de 1 hora, quer dizer que eu gastei 1 hora do meu trabalho para passar conteúdo para vocês. Não estou dizendo que minha hora vale muito e tal, estou dizendo o seguinte: que quanto mais exposição vocês tiverem ao idioma, melhor, não é? Então eu vou tentar manter os episódios de duração de 20 a 30 minutos. Se você não pode ouvir o episódio inteiro de uma vez, pausa o episódio e continua a ouvir depois. Todos os players aí, eles têm pause, que eles continuam a tocar de onde parou da próxima vez que você voltar a ouvir. Então eu vou tentar entregar aulas de qualidade para vocês, mas eu não vou passar de 30 minutos, ou pelo menos eu não tenho intenção de passar de 30 minutos para não ficar cansativo, mas eu também não quero fazer aula de 5 minutos porque eu quero realmente passar conteúdo para vocês. Quero que vocês realmente aprendam o conteúdo que está sendo passado aqui, beleza? Então, pessoal, para não ficar muito grande esse episódio, eu vou encerrar por aqui. A gente está só no começo de verbos, tem muita coisa para falar ainda. Se você gostou desse podcast, eu peço um favorzaço para você, que é vocês irem lá no Instagram ou mandarem e-mail para vocês falarem que estão ouvindo, porque os números estão chegando. Já houveram aí quase 1.500 plays nos episódios, eu fiquei muito feliz, mas não tem muita pessoa se manifestando, poucos se manifestaram, tá? Então, se você está ouvindo o podcast, se você está aprendendo com o podcast, se você acha que realmente está sendo útil, manda um sinal de fumaça pra gente aí, entra lá no Instagram e fala eu ouço, que já vai deixar a gente muito feliz. Porque é legal você saber que está fazendo e realmente está mudando a vida das pessoas, que as pessoas realmente estão aprendendo. E quanto mais pessoas se manifestarem, dizerem que estão aprendendo, mais feliz eu ficarei nesse projeto e gravarei mais episódios ainda mais. Beleza, pessoal? Também peço um favor para vocês que estão ouvindo aí pelo iTunes ou por podcasts, aplicativos da Apple. Se vocês puderem, por gentileza, fazer esse favorzão de classificar o podcast, de dar uma nota para ele, tem 5 estrelas aí, você pode dar de 1 a 5 estrelas. É um ato que para vocês pode ser simples, pode demorar 1-2 minutos, mas para o podcast é muito útil, que quanto mais votos positivos, quanto mais pessoas satisfeitas com o podcast, mais divulgação o podcast vai receber. E quanto mais divulgação, mais pessoas ouvirão, o que vai deixar nossa comunidade ainda maior e mais legal. Beleza, pessoal? É isso. Para vocês que estão ouvindo em outras plataformas, manifestem-se, mandem um Hello Teacher, que eu ficarei muito feliz. Beleza, pessoal? É isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por ouvir o podcast mais uma vez e até sexta. Obrigado, see you guys!